Sejam muito bem-vindos à 24ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre propriedades de texto no CSS. Então, apesar de várias propriedades de fonte no CSS, que já estudamos aí na aula anterior, existem outras propriedades que podem ajudar a estilização do texto. Por exemplo, você pode alterar aí a cor do texto, alinhar o texto, adicionar propriedades de decoração e etc. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, estamos alterando a cor do texto desse nosso parágrafo aqui. Então, colocamos a cor azul, definimos aqui a nossa propriedade color com valor de blue aqui no CSS. Então, todos os nossos parágrafos, nesse caso, ficaria azul. A próxima propriedade aqui é de alinhamento. Então, você pode usar aqui a propriedade TextAlign CSS, que é usada para alinhar elemento à esquerda, à direita ou ao centro. Quando você define aí quando você coloca um texto num bloco, ele já vem automaticamente aqui como left, tá? Então padrão é o left. No caso aqui, se você quiser jogar o texto para a direita, você usa o right. Então você passa aqui o teu text align, que é a tua propriedade, e você passa os teus valores, left, right, center ou justify. O center ele vai centralizar aí no meio do box, horizontalmente. E o Justify, ele vai ajustar o teu texto aí dentro do teu box. Então, ele vai preencher exatamente a caixa lá do teu box. Então, no nosso exemplo aqui, estamos usando o Text Align Right. E o nosso texto ele ficou aqui para a direita no navegador, né, do nosso box. Dependendo do tamanho aqui do box. Nesse caso aqui, o box é 100% no navegador, então ele foi lá para a direita. Outra propriedade que podemos usar aqui no CSS é a propriedade TextIndent, que ela dá um recuo aí quando ela é aplicada e a linha do conteúdo embutido em um bloco. Então, ao declarar essa propriedade, o TextIndent, o recuo é tratado como uma margem aplicada à borda inicial da caixa da linha. Então, somente as propriedades que são a primeira linha formatada de um elemento são afetadas. Então, no nosso exemplo aqui, você percebe que o nosso início do nosso texto aqui do parágrafo, ele deu um espaço aqui, que é exatamente os 50 pixels que definimos aqui. Então, nesse caso, todos os parágrafos que você colar aqui, ele vai ter esse formato. Isso aqui se usa em livros, né? Quando todos os livros têm esse espaçamento quando você vai começar aí um novo parágrafo. Então é para isso que serve aí o nosso TextIndent. A próxima propriedade que eu quero mostrar para vocês é a propriedade LetSpace, que ela determina um espaço entre as letras. Então o valor fornecido para a propriedade LetSpace especifica qualquer espaço adicional entre as letras. Então podemos usar um valor negativo para aproximar cada letra uma da outra. Então, geralmente, cada fonte aí, ela tem um espaçamento padrão dela entre as letras, né? Então, se você quiser juntar aí ou espaçar entre as letras, você usa essa propriedade LetSpace. Então, no caso que eu passei 5, você vê que ele deu um espaçamento aqui entre as letras. Então, esse espaçamento é exatamente esses 5 pixels que eu passei aqui no LetSpace, aqui no meu parágrafo, tá? Você tem também uma outra propriedade aqui, que é o WordSpace, que ela controla o espaço entre as palavras. Então, ela faz a mesma coisa, praticamente a mesma coisa lá do LetSpace, porém, essa aqui ela faz na palavra. Então, você vê aqui que cada palavra tem um espaçamento aqui de 50 pixels que foi definido aqui no CSS. Então, o WordSpace é 50 pixels. Então, quando você quiser dar um espaçamento aí entre as palavras, você usa o WordSpace. Então, ela é bem bacana aí. Só tomar cuidado para não exagerar, tanto nessa quanto na outra. Porque se você coloca um valor muito grande aqui, o espaçamento vai ficar muito grande. Então, depois você cria um arquivo e faz o teste para você ver. Outra propriedade que você pode usar também é o TextDecorate. Então, ele é um atalho para definir o TextDecorate Line, o TextDecorate Style e o TextDecorate Color em uma declaração. Então, eu criei aqui 4 parágrafos, no caso 3 parágrafos, e passei um link aqui também
nosso elemento A. E o nosso primeiro parágrafo, eu passei uma classe, no atributo classe, overline, e passei no segundo line throw e underline, também aqui no terceiro parágrafo. No nosso terceiro aqui não tem classes, né? Então vamos lá. Então nosso primeiro parágrafo, ele tem esse texto aqui. Então o texto tem uma linha por cima. Então aqui na nossa classe, já nesse caso aqui, estamos atacando no CSS a classe. Então você vê que eu coloquei o ponto e chamei essa classe aqui ao invés do P, que a gente estava chamando aí. Então eu passei aqui a propriedade TextDecoration e passei o overline. Esse overline, ele vai fazer essa linha aqui acima do texto. O próximo aqui é o line through, que é o nosso segundo parágrafo, que é esse aqui. Então quando você usa esse line through da propriedade TextDecoration, ele dá esse riscado no meio do texto aí. E o próximo aqui é o underline, que é o nosso terceiro parágrafo. Então ele vai deixar aí, ele vai fazer um risco aí, colocar uma linha abaixo do texto. Quando você cria um link, automaticamente ele já vem assim sublinhado, né, com essa linha abaixo do texto. E o terceiro aqui, eu estou atacando o A. Então você vê que eu posso atacar o elemento A, dois pontos, e passar o link dela. E eu coloco aqui o valor none, que é para tirar exatamente esse underline que vem quando você cria um link. Ele é padrão, ele vem já com esse underline embaixo aqui, com essa cor azul. Então tiramos, você vê que ele não tem esse underline aqui no nosso link, que é exatamente esse aqui. Então é para isso que serve aqui a propriedade TextDecoration. Outra propriedade que eu quero mostrar para vocês é a propriedade TextTransform. Então ela é usada para controlar e captura do texto. Então, por exemplo, se você pode forçar que um texto seja maiúsculo ou minúsculo. Então vamos ver aqui. Então exatamente eu passei aqui 3 parágrafos e passei novamente as classes aqui. Cada parágrafo uma classe. Então eu passei a primeira classe uppercase, lowercase e capitalize, que exatamente são os valores dessa propriedade aqui, TextTransform. Então na nossa primeira classe aqui, eu chamei o TextTransform e passei para ele o uppercase. Então ele vai fazer com que o nosso texto fique em caixa alta, todas as letras em caixa alta. O próximo aqui é o lowercase. Então ele é o contrário, então ele vai deixar nosso texto aqui tudo em caixa baixa, tudo minúsculo. E o terceiro aqui é o capitalize, que é o último. Então ele vai deixar aí o primeiro caractere de cada palavra é renderizado em maiúsculo. Então se você olhar aqui, ó, cada letra da primeira palavra está em maiúsculo. Então você usa o capitalize para isso. E ele vai fazer isso para o teu texto inteiro. Não tem como você controlar isso aqui. O próximo aqui, que é bem bacana, que é a sombra. Então a propriedade TextShadow é usada para aplicar efeitos de sombra ao texto. Então você pode usar a propriedade TextShadow para aplicar sombra, brilho externos e outros efeitos de sombra no texto. Então a propriedade de TextShadow aceita uma lista de valores. Cada item na lista pode ter 2, 3 ou 4 valores. Os 2 primeiros valores são valores de comprimento e definem o deslocamento horizontal e vertical da sombra. Então, respectivamente, esses são os valores obrigatórios, que você tem que passar aí os 2 primeiros valores. O terceiro valor é o comprimento, que pode ser usado para definir o raio de um desfoque da sombra. Então vai deixar aquela sombra desfocada. Ele é opcional. E o valor de cor também é opcional. Ele é usado para definir uma cor aí na sombra. Se você não passar uma cor, ela vem com uma cor padrão preta. Podemos aplicar vários efeitos de sombra em uma única declaração TextShadow, separando cada conjunto de valores em uma vírgula, com uma vírgula. Então, vários efeitos de sombra são aplicados na ordem especificada e, portanto, podem se sobrepor uns aos outros, mas nunca vão sobrepor aí o próprio texto.
Então as sombras de texto não são cortadas de forma sombreada e podem ser exibidas se o texto for parcialmente transparente. Além disso, as sombras de texto não influenciam no layout, não adicionam rolagem e nem aumentam o tamanho da área rolável. Tá? Então você pode brincar com sombra à vontade aí. Então no nosso exemplo aqui, passamos uma sombra. Então passamos aqui um text shadow de 2 pixels, horizontal, na vertical 2 pixels, 8 pixels aqui do nosso raio, uma cor laranja. Então ele fez uma sombra aqui pra gente. Então eu fiz um teste aqui rapidinho, só para não tomar tempo, só para você entender. Então vamos lá. Então vamos passar aqui esse text shadow só para a gente fazer um teste, para a gente visualizar melhor, que ali não deu muito. Então eu vou passar aqui, por exemplo, eu vou passar os 2 pixels lá que tava, 2 pixels também na vertical, aqui tá 8 e lá tá orange, né? Opa. Vou salvar isso aqui, vamos ver. Então tá aí, você viu que ele passou aqui uma sombra. Deixa eu aumentar um pouco esse texto aqui, aumentar para 30 para a gente visualizar melhor aí. Então tá aí, então você vê que ele fez uma sombra aqui laranja entre o texto. E você pode fazer também outros valores, por exemplo, você pode copiar isso aqui. E aí você pode passar uma vírgula. Vou quebrar aqui só para a gente ver direito. Deixa eu atualizar aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou passar um red, uma cor vermelha. A sombra aqui, o raio vai ficar desse tamanho e tal. Mas eu quero que seja menos isso aqui. Eu vou colocar -2 aqui. Então tá aí. Então você vê que agora temos duas sombras aqui, uma vermelha e uma laranja, sobrepondo o nosso texto. E você pode passar várias aqui que você quiser, mudando o valor e tudo mais. Então é bem bacana isso aí, tá? Geralmente você nem usa aqui a cor, você deixa aí uma cor padrão. Ou você pode usar também, você pode usar uma cor, por exemplo, eu quero usar uma cor aqui que é uma cor bem fraquinha e um cinza fraquinho. Então tá aí, então ele dá aqui uma sombra bem fraquinha ali, né? Fica bem bacana. CC. Aí você vê uma cor aí, dependendo da cor de fundo, como o nosso é amarelo aqui, ó. Não pode ser muito preto, porque senão ele vai engrossar o nosso texto. Então, no caso aqui seria EE mesmo. Tá aí, então ele faz essa sombrinha aí. Bacana, né? E você pode aumentar aqui, ó, colocar 3. 3 também aqui. Então tá aí, não tá aparecendo muito, mas ele tá aí. Então é assim que funciona o nosso text shadow. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O próximo aqui você pode usar o white space. Então a propriedade white space é usada para controlar o espaço em branco. Então diz ao navegador como lidar com o espaço em branco. Os valores possíveis são normal, pré e no-wrap. Então no caso aqui, a gente transformou esse texto num pré. Então você pode fazer isso aqui também com CSS. Então, por exemplo, se você vir aqui no CSS, no HTML, desculpa, por exemplo, esse P aqui eu vou mudar para pré. Então você faz dessa forma aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um espaço aqui muito louco. Ó, vou tirar esse espaço aqui, vou tirar esse aqui, vou bagunçar meu texto aqui, só para você ver. Opa. Tá aí, eu baguncei meu texto aqui. Vou lá no navegador agora, eu vou salvar, vamos ver o que vai acontecer. Então tá aí, você viu que ele mostra para você exatamente como que você fez aqui. Então o pré ele faz isso, tá? Então se você der um espaço aqui e der uma quebra de linha, ele vai mostrar exatamente como está aqui no seu código. Então ele pega todos esses espaços em branco, você vê que ele mostra lá, ó, tá vendo? Esse aqui, quebrei aqui, então é para isso que serve o pré. Mas você pode fazer isso via
Vou deixar aqui. Vou deixar esse texto aqui que eu quebrei novamente. Ó, eu vou deixar ele aqui. E você pode fazer isso também. Vou voltar aqui o P. Ó, fazendo isso aqui, ó, tá vendo que o nosso texto está bagunçado aqui? Eu vou salvar, eu voltei para o parágrafo e vou atualizar. Tanto nesse caso aqui, ele tá certinho aqui no nosso box, né? Mas a gente pode transformar ele usando essa propriedade lá desse pré aqui pra gente fazer. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos chamar essa propriedade do write space lá. Então passei aqui, ó, write space, e aí a gente passa aqui um pré, para a gente ver se ele vai bagunçar o nosso texto aqui. Vamos ver. Então tá aí, ele bagunçou o nosso texto. Ele tá tendo problema que a gente passou algumas coisas aqui. Vamos tirar esse justify daqui. Ele tem muito texto ali. Vamos diminuir aqui, por exemplo, para 10. E vamos ver como é que ficou aí. Ah, é que ele não tá cabendo aqui no nosso box. Então deixa eu tirar o tamanho desse box. Tá aí, então tá vendo que ele faz a mesma coisa lá, só que agora a gente fez via CSS. Então eu posso bagunçar à vontade, ó. Se eu der um espaço aqui entre esses textos, ele vai fazer aqui, tá vendo? Ó? Então ele pega exatamente o que você está fazendo aqui no HTML. Então toma cuidado ao usar esse pré aqui. Geralmente se usa isso aqui para passar código, bloco de código aí no HTML, né? Que aí fica aquele espaço aqui, igual como a gente está fazendo aqui, fica indentado. Então é isso aí sobre propriedade de texto. Se você gostou dessa aula, compartilhe, dê joinha, comente. E eu espero você aí na próxima aula.